Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos. Hoje, iremos refletir sobre o que Jesus espera de nós: convertei-vos e crede no Evangelho. Essa é a frase que marca o início da Quaresma, um tempo de graça e de renovação espiritual, em que somos chamados a nos aproximar de Deus e dos nossos irmãos. Mas o que significa se converter e crer no Evangelho? Como podemos viver essa conversão e essa fé na nossa vida? Como podemos superar os obstáculos que nos impedem de seguir a vontade de Deus? Essas são algumas das perguntas que vamos responder, com base na liturgia de hoje, que nos apresenta 3 leituras que nos convidam a mudar de vida e a buscar a justiça, a paz e o perdão. Vamos juntos meditar sobre essas leituras e aprender com elas a lição que Jesus nos ensina sobre a verdadeira justiça e a reconciliação fraterna. Jesus nos ensina a verdadeira justiça e a reconciliação fraterna. Vamos aprender com ele a viver a paz e o perdão. Primeira leitura. Deus não quer a nossa morte, mas a nossa vida. Arrependamo-nos dos nossos pecados e vivamos segundo a sua vontade. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, e guardar todas as minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo, antes, que mude de conduta e viva. Mas, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é justo e misericordioso, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e de vivermos segundo a sua vontade. Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas deseja que ele mude de conduta e viva. Deus também não se esquece da justiça do justo, mas espera que ele não se desvie do seu caminho e pratique o mal. Deus julga cada um segundo as suas obras, e não segundo a sua origem ou condição. Essa leitura nos ensina que Deus nos ama e nos quer felizes, mas que Ele também respeita a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. Ele nos convida a fazer uma escolha entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre a graça e o pecado. Ele nos mostra que as nossas escolhas têm consequências, tanto para nós mesmos como para os outros. Ele nos pede que sejamos coerentes entre o que dizemos e o que fazemos, entre o que cremos e o que vivemos. Podemos aplicar essa leitura à nossa vida, reconhecendo que muitas vezes nós nos afastamos de Deus e dos seus mandamentos, e que precisamos nos converter e nos reconciliar com Ele. Podemos também reconhecer que muitas vezes nós julgamos os outros pela aparência, pela fama, pelo dinheiro ou pela posição social, e que precisamos olhar para o coração, para as intenções, para as atitudes e para as obras. Podemos ainda reconhecer que muitas vezes nós nos acomodamos na nossa justiça própria, e que precisamos nos renovar na fé, na esperança e na caridade. A primeira leitura de hoje nos inspira a buscar a Deus com sinceridade e humildade, e a seguir os seus caminhos com fidelidade e alegria. Ela nos motiva a sermos pessoas melhores, mais honestas, mais generosas, mais solidárias e mais fraternas. Ela nos desafia a viver a Quaresma como um tempo de conversão e de graça, em que nos aproximamos de Deus e dos nossos irmãos. Salmo responsorial. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece.
Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Espera Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Este é um salmo de súplica e de confiança, em que o salmista reconhece a sua culpa e a sua necessidade de misericórdia, e clama a Deus das profundezas da sua aflição. Ele também expressa a sua esperança em Deus, que é fiel à sua aliança e que vem libertar o seu povo de toda a sua culpa. Ele nos ensina que Deus é o Senhor do perdão e da graça, e que nós devemos confiar nele e esperar pela sua salvação. Ele nos mostra que Deus não nos abandona nas nossas angústias, mas nos escuta e nos atende com amor e compaixão. Ele nos convida a reconhecer os nossos pecados e a pedir o seu perdão com humildade e arrependimento. Podemos reconhecer que muitas vezes nós nos sentimos perdidos, desanimados, tristes ou desesperados, por causa dos nossos problemas, das nossas dificuldades, ou das nossas culpas. Podemos também reconhecer que muitas vezes nós nos esquecemos de Deus, ou duvidamos do seu amor, ou nos afastamos da sua presença. Podemos ainda reconhecer que muitas vezes nós não perdoamos os que nos ofenderam, ou não pedimos perdão aos que nós ofendemos. Ele nos inspira a clamar a Deus das profundezas do nosso coração, e a confiar na sua bondade e na sua fidelidade. Ele nos motiva a esperar em Deus com paciência e com perseverança, sabendo que Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Ele nos desafia a viver a Quaresma como um tempo de penitência e de oração, em que nos abrimos à ação de Deus e à sua palavra. Evangelho. Reconcilia-te com o teu irmão antes de te apresentares a Deus. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: Patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos traz um ensinamento muito importante de Jesus sobre a justiça, a paz e o perdão. Jesus nos diz que a nossa justiça deve ser maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, que se contentavam em cumprir a letra da lei, mas não o seu espírito. Jesus nos mostra que não basta evitar o homicídio, mas é preciso evitar também a ira, o insulto e o desprezo contra o nosso irmão. Jesus nos ensina que a reconciliação fraterna é uma condição para a oferta do culto a Deus, e que devemos buscar a paz com o nosso adversário, antes que seja tarde demais. Esse ensinamento de Jesus nos desafia a examinar a nossa consciência e a nossa conduta, e a reconhecer as nossas faltas e as nossas ofensas contra o próximo. Quantas vezes nós nos encolerizamos com o nosso irmão, por causa de uma palavra, de um gesto, de uma atitude? Quantas vezes nós ofendemos o nosso irmão, com um apelido, com uma crítica, com um julgamento? Quantas vezes nós desprezamos o nosso irmão, por causa da sua aparência, da sua origem, da sua situação? Quantas vezes nós guardamos rancor, mágoa ou ódio no nosso coração, contra o nosso irmão?
Jesus nos diz que essas atitudes são graves, e que elas nos tornam réus diante de Deus e dos homens. Jesus nos diz que essas atitudes nos afastam de Deus e dos seus mandamentos. Jesus nos diz que essas atitudes nos impedem de entrar no reino dos céus. Mas Jesus também nos mostra o caminho para superar essas atitudes e para restaurar a nossa comunhão com Deus e com o nosso irmão. Jesus nos mostra o caminho da reconciliação, que é o caminho do amor, da misericórdia e do perdão. Jesus nos diz que, se nos lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, devemos deixar a nossa oferta diante do altar e ir primeiro nos reconciliar com ele. Jesus nos diz que, se tivermos um adversário, devemos procurar nos entender com ele enquanto estamos a caminho do tribunal. Jesus nos diz que, se quisermos ser perdoados por Deus, devemos perdoar os nossos irmãos de todo o coração. Esse caminho da reconciliação não é fácil, mas é possível, com a graça de Deus e com a nossa boa vontade. Esse caminho da reconciliação exige humildade, coragem e generosidade. Esse caminho da reconciliação traz paz, alegria e liberdade. Podemos aplicar esse ensinamento de Jesus à nossa vida atual, reconhecendo que vivemos em um mundo marcado pela violência, pela divisão e pela intolerância. Um mundo em que as pessoas se matam, se ofendem e se desprezam, por causa de diferenças de opinião, de religião, de política, de etnia ou de classe social. Um mundo em que as pessoas se isolam, se fecham e se endurecem, por causa do medo, do egoísmo ou da indiferença. Um mundo em que as pessoas se afastam de Deus, se esquecem dos seus mandamentos e se perdem no pecado. Jesus nos convida a ser luz e sal nesse mundo, a ser testemunhas do seu amor, da sua misericórdia e do seu perdão. Jesus nos convida a ser construtores da paz, da justiça e da fraternidade. Jesus nos convida a ser filhos de Deus, irmãos uns dos outros e membros do seu reino. O Evangelho de hoje nos inspira a seguir o exemplo de Jesus, que nos amou até o fim, que nos perdoou na cruz e que nos reconciliou com o Pai. O Evangelho de hoje nos motiva a viver a Quaresma como um tempo de conversão e de fé, em que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Evangelho. O Evangelho de hoje nos desafia a oferecer a Deus um culto verdadeiro, em espírito e em verdade, em que nos reconciliamos com o nosso irmão antes de nos apresentarmos a Deus. Chegamos ao final deste vídeo inspirador sobre a liturgia da palavra. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido algo novo e útil para a sua vida espiritual. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o que Jesus espera de nós. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o convite que Deus nos faz a cada dia, especialmente neste tempo de Quaresma, em que somos chamados a nos preparar para a Páscoa, a festa da ressurreição de Jesus. Mas como podemos nos converter e crer no Evangelho? Como podemos viver essa conversão e essa fé na nossa vida? Como podemos superar os obstáculos que nos impedem de seguir a vontade de Deus? Hoje vimos que as leituras nos dão algumas pistas e orientações para responder a essas perguntas. Nós vimos que a primeira leitura nos ensina que Deus é justo e misericordioso, e que Ele nos oferece a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e de vivermos segundo a sua vontade. Nós vimos que o Salmo responsorial nos ensina que Deus é o Senhor do perdão e da graça, e que nós devemos confiar nele e esperar pela sua salvação. Nós vimos que o Evangelho nos ensina que Jesus veio cumprir e aperfeiçoar a lei de Deus, e que ele exige dos seus discípulos uma justiça superior à dos mestres da lei e dos fariseus. Nós vimos que Jesus nos ensina que não basta evitar o homicídio, mas é preciso evitar também a ira, o insulto e o desprezo contra o nosso irmão. Nós vimos que Jesus nos ensina que a reconciliação fraterna é uma condição para a oferta do culto a Deus, e que devemos buscar a paz com o nosso adversário, antes que seja tarde demais. Essas leituras nos mostram que Deus nos ama e nos quer felizes, mas que Ele também respeita a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. Elas nos mostram que Deus nos convida a fazer uma escolha entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre a graça e o pecado. Elas nos mostram que Deus nos julga segundo as nossas obras, e não segundo a nossa origem ou condição. Elas nos mostram que Deus nos pede que sejamos coerentes entre o que dizemos e o que fazemos, entre o que cremos e o que vivemos.
Essas leituras também nos inspiram a buscar a Deus com sinceridade e humildade, e a seguir os seus caminhos com fidelidade e alegria. Elas nos inspiram a sermos pessoas melhores, mais honestas, mais generosas, mais solidárias e mais fraternas. Elas nos inspiram a viver a Quaresma como um tempo de conversão e de graça, em que nos aproximamos de Deus e dos nossos irmãos. Irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe e nos ilumine nesta caminhada quaresmal, e que nos ajude a nos converter e a crer no seu Evangelho. Que Deus nos dê a sua paz e o seu perdão, e que nos faça instrumentos da sua paz e do seu perdão no mundo. Que Deus nos faça participar da sua vitória sobre o pecado e a morte, e que nos faça herdeiros da sua glória eterna. Amém. Deus nos ama e nos quer felizes. Convertei-vos e crede no seu Evangelho.